Queridos, nessa noite eu quero pregar uma mensagem. O tema da minha mensagem é o perigo de abandonar o primeiro amor. Quando nós olhamos para o texto, a gente vê a igreja de Éfeso sendo elogiada. Era uma igreja firme, uma igreja de uma apologética muito boa, porque eles reprovaram aqueles que eram falsos apóstolos, eles odiavam a obra dos nicolaítas, de forma que eles defendiam bem a fé. Mas quando nós olhamos para o texto, em meio a tantos elogios, a gente vê que o Senhor, Ele faz algumas observações e ponderações em relação à igreja de Éfeso, aquilo que era perigoso para a igreja, porque no verso 4 ele diz: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E no verso de número 5 ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e te arrepende e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, quando nós olhamos para a igreja, a gente vê, de fato, essa igreja sendo, no começo, muito firme e elogiada. No verso 3 a gente vê que era uma igreja que era perseverante, que suportava provas pelo nome de Jesus e não se deixava esmorecer. Mas Jesus tinha alertado aquela igreja. Essa igreja foi a igreja que foi fundada por Paulo e liderada por Timóteo e também por João. Foram líderes ali naquela igreja. Mas foi uma igreja que começou a declinar no final do século I. Uma igreja que foi totalmente devastada, mas principalmente porque eles deixaram o amor. Deixaram o amor a Deus, o amor às primeiras obras. E Deus tinha alertado, e essa igreja foi totalmente assolada. E nessa noite eu trago uma mensagem nesse sentido, para que a mesma coisa não aconteça conosco, nem com a nossa vida, porque no decorrer da caminhada pode acontecer algumas coisas conosco. A gente viveu uma vida inteira empolgado, a gente viveu uma vida cada vez querendo mais, ou a gente aos poucos, e perdendo o amor, e perdendo a prática das primeiras obras, daquilo que a gente andou quando a gente começou, daquilo que a gente praticava. Nós vivemos dias que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Eu lembro que no meu tempo, tudo que a gente queria era culto. A gente queria que tivesse culto todo dia, irmão. Se tivesse culto de boneca, a gente ia também, porque a gente queria estar lá, a gente queria ver a graça, estar com os irmãos, orando, cantando, louvando a Deus, a gente queria. Mas quando a gente olha para a igreja hoje, as igrejas querem cada vez menos culto. E isso é triste, principalmente para o Senhor nosso Deus, porque é Ele quem se alegra, porque esse momento é o momento em que a congregação se reúne para louvar a Deus, para adorar a Deus. Eu não sei você, mas eu gosto de culto. Culto é bom, não é, irmão? A gente ouvir louvores, cantar, estar junto com os irmãos, louvando e exaltando o Senhor nosso Deus. Mas parece que com alguns, essa paixão ao longo do tempo vai acabando, o amor vai se esfriando e cada vez mais vão abandonando os cultos, a casa do Senhor, a obra do Senhor. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque Deus estava falando àquela igreja: olha, eu sei que vocês, Ele começa a dizer, Ele diz bem assim no verso 2: conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, que puseste à prova aqueles
que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. No verso 3 ele diz: tem perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Deus começa a elogiar, diz: eu sei que vocês ainda estão na batalha, mas vocês estão perdendo o amor. E cuidado com isso.